O Historiarte é um trabalho que mistura arte e história. Ele é passado pelo professor Anderson para as turmas a partir do módulo 2. Nesse trabalho, os alunos podem usar sua criatividade para demonstrar o que aprenderam durante o semestre. Para o Historiarte, os alunos escolhem um tema que foi tratado ao longo do semestre e desenvolvem um trabalho artístico com base no tema. E com o trabalho artístico, me refiro a qualquer expressão de arte, desde uma pintura mais clássica até um jogo de computador. Para o meu trabalho, eu fiquei entre um curta, um clipe, uma animação ou uma ilustração digital, e desta vez escolhi a ilustração digital, que é algo que eu já estou mais habituada a fazer, então não tive muita dificuldade. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi um conflito global, envolvendo muitas das principais potências do mundo, divididas entre as alianças da Tríplice Entente, Reino Unido, França, Rússia e mais tarde Estados Unidos, e as potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Bulgária. A guerra começou após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria em Sarajevo, em junho de 1914. Esse evento gerou uma série de alianças militares que arrastaram os países para o conflito. A guerra foi marcada por batalhas ferozes em trincheiras, especialmente na frente ocidental, e pela introdução de novas tecnologias, como aviões, tanques e armas químicas. O conflito causou uma devastação imensa e resultou na morte de milhões de pessoas. A guerra também provocou grandes mudanças políticas, com a queda de impérios, como o austro-húngaro, o otomano, o russo e o alemão, além de criar condições para o surgimento da Segunda Guerra Mundial, devido aos termos punitivos do Tratado de Versalhes, que impôs pesadas sanções à Alemanha. Em 1918, as potências centrais se renderam, encerrando o conflito. A guerra teve um impacto profundo nas sociedades e nas economias dos países envolvidos, mudando para sempre o cenário político mundial. Para esta ilustração, decidi começar fazendo um esboço no papel, porque diminui muito o tempo de confecção da obra. Logo após terminar o esboço, eu tirei uma foto dele e coloquei no software de desenho que eu uso, o Ibis Paint. Em seguida, criei uma camada em cima da foto e passei o desenho a limpo. Linha terminada, fui para as cores e detalhes. Decidi deixar os olhos no meio, mais realistas, diferente do resto do desenho, que eu fiz uma pintura mais chapada e sem detalhes. Para finalizar, adicionei alguns efeitos de tom e saturação. Essa guerra mudou para sempre como enxergávamos as guerras. Esse nosso medo constante de uma nova guerra mundial foi iniciado ali. Novas tecnologias que são usadas até hoje foram produzidas nessa época, como tanques, metralhadoras, submarinos e aviões, que foram usados na guerra pela primeira vez. Mas infelizmente foram também introduzidas nela armas desumanas, como lança-chamas, armas químicas e até uma arma que foi usada pelos americanos, que estraçalhava alguém sem matar. Essa arma foi proibida logo após o fim da guerra. Mas para além do campo de batalha, a guerra também foi muito importante para as conquistas femininas. Como não haviam homens para trabalhar, mulheres tiveram que assumir os empregos que geralmente eram atribuídos aos homens. Essa guerra também foi a primeira e a única que foram usadas trincheiras. Para ter uma ideia, no começo da guerra, o fronte ocidental ficou preso na guerra de trincheiras. E ao final da guerra, a linha de frente nem havia se movido direito. Mais de 3 milhões de soldados morreram lá, lutando geralmente para avançar só alguns metros. Sem falar nas condições das trincheiras, que muitas vezes eram lamaçais de barro e fezes, ou inundadas, e com altíssima incidência de doenças. A guerra matou 20 milhões de pessoas, entre soldados e civis. E pelo quê? Orgulho. Nenhum dos países envolvidos saiu mais rico. Na verdade, a guerra só trouxe uma crise econômica à Europa. E apenas os Estados Unidos, que entraram mais tarde, ganharam com a guerra.
Uma das guerras mais mortíferas da história, entre pessoas que não eram nem tão diferentes. Eu quis passar isso na minha ilustração. Os lados envolvidos na guerra eram iguais, motivados por um ultranacionalismo causado por imperialismo decadente. Todos culpados, nenhum inocente. Eu também quis, na minha ilustração, pontuar a parte da saúde mental na guerra. Muitos soldados durante e após a guerra desenvolveram problemas psicológicos e neurológicos, como estresse pós-traumático e depressão e ansiedade. Durante a produção dessa story art, eu assisti o filme Nada de Novo no Front, porque ele fala exatamente do que eu queria falar aqui. E para fechar, eu quero deixar aqui uma frase que é atribuída a um piloto alemão e um poema, feito por um soldado britânico. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si, por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Para os caídos, Lawrence Byron. Eles não envelhecerão, como nós que ficamos velhos. A idade não os alcançará, nem os anos nos condenarão. Ao pôr do sol e pela manhã, vamos lembrar-nos deles. Eles não se misturam com seus companheiros rindo novamente. Eles não se sentam mais nas mesas familiares de casa. Eles não têm muito em nosso trabalho do dia. Eles dormem além da espuma da Inglaterra.